Então, eu acho que eu consegui em partes, né, responder algumas coisas que eu queria quando eu comecei, bem de forma prematura lá no mestrado, mas hoje eu tenho outros interesses, né? Hoje eu tenho, acho que, uma maior noção profissional e um maior respaldo, eu conheço mais estratégias para poder lidar com o que de fato acontece num paciente que está em sofrimento psíquico e tem um substrato ali biológico totalmente alterado, né, pensando aí na epilepsia. Com base no que você falou, né, tanto do tratamento químico, com estímulos, com cirurgia, uma pessoa que hoje ela tem epilepsia, foi diagnosticada, entrou com tratamento, ela pode estar curada ou ela pode, com o tratamento, vir a não ter mais a ação da epilepsia nela? Ela pode. Tem casos que o paciente, ele, depois de seguir todos os tratamentos, né, ele tem que ficar por um tempo, acho que 5 anos, sem apresentar crise, ele pode não ter mais crises, né, mas isso tudo é muito controlado. Hoje também a gente tem novos formatos de tratamento, até que não só o medicamentoso, né, mas, por exemplo, hoje a inteligência artificial tem ajudado a gente a entender os padrões da crise, de crises epilépticas, o que acontece antes e depois das crises, né? E alguns implantes hoje vêm com uma forma, além de enviar dados, né, para a gente poder identificar esses padrões, com tratamentos que conseguem injetar oscilações para tentar controlar a crise, né? Para tentar modelar essa crise e evitar aí a dispersão da crise, dos hemisférios, e ter uma crise aí parcial ou generalizada. Então, sim, a gente consegue ver casos, inclusive com cirurgias, tem casos que a gente deixa de ter crise, né? Mas tem que fazer o acompanhamento, porque a epilepsia é uma síndrome complexa. Então, às vezes, a causa da epilepsia torna mais difícil uma cura, né, ou uma melhoria no tratamento. Então, são várias terapias, né, muitas vezes, quando a gente pensa em tratamento medicamentoso, a gente tem o uso das politerapias, né, às vezes a gente tem a associação de 2 drogas para tentar controlar as crises, né, é a mais frequente, mas também tem as politerapias, que são drogas que vão atuar em mecanismos diferentes para tentar balancear ou reorganizar essa estrutura que está alterada. É muito interessante, né, você vê que uma pessoa que sofre de epilepsia hoje em dia, ela tem tem ferramentas, tem acesso a uma série de remédios, tratamentos, mesmo cirurgia, que acaba ali dando uma qualidade de vida muito melhor do que era, por exemplo, há 10, 20 anos atrás, né? Então você tem tudo isso, a ciência, dentro de um espaço de tempo muito curto, né, ter uma progressão muito grande. Você falou até a questão da inteligência artificial, né, é muito legal você ver isso. Outras pesquisadoras que tiveram que também falaram desse papel importante, que é de reconhecer padrões que às vezes para nós seres humanos não está visível, né, analisando uma série de EEGs, vendo lá toda uma série de dados complexos, consegue extrapolar um padrão e a partir daí indicar um melhor caminho a seguir, né? Sim, e é interessante na sua fala, Vinícius, sobre o sofrimento, né, do paciente com epilepsia, porque hoje a gente consegue entender o paciente de uma forma muito mais humana por causa do conhecimento da ciência, né, porque quando a gente pega lá civilizações antigas, né, na Grécia, por exemplo, a gente tem o paciente com epilepsia relacionado à espiritualidade, né, como processos de espiritualização, enfim. Muitas vezes são pessoas que vão guiar, orientar os grupos, né, pessoas que têm contato aí, metafísico, por exemplo. Depois de um tempo, na Idade Média, isso era questão de possessão, né? Então, o conhecimento, ele trouxe pra gente um esclarecimento que a gente, enquanto profissional, precisa ter. Olha, isso não tá... Todo comportamento, ele vem de uma ação... A ação, ela vem de uma interpretação do nosso ambiente. E como a gente está interpretando, envolve a saúde do nosso cérebro. Então, por exemplo, eu posso ter uma alucinação, eu posso ter uma maior expressão de determinados estímulos ambientais. E eu respondo de acordo com o que eu interpreto, né? É muito legal quando a gente pega o Oliver Sacks e vê, né? Homem que confunde a mulher com chapéu, né? Esse tipo de coisa, porque a gente precisa entender que o indivíduo ele só reage porque ele entende o ambiente daquela forma.
Não é uma questão pessoal, porque às vezes, né, a gente acha, não, ele fez isso contra mim, ou ele fez... Porque às vezes a pessoa com crise epiléptica, ela não... Se ela tem uma comorbidade, ela pode ser introvertida, né? Ela pode, na verdade, não é introvertida, mas ela pode se relacionar menos, ela pode ter uma baixa autoestima, né? E falar sobre essas questões, sobre esses estigmas da pessoa com epilepsia, promovendo o conhecimento do que acontece fisiologicamente, faz com que a gente perceba formas de ajudar ou formas de acolher aquela pessoa, né? Porque a falta de conhecimento é grave quando a gente vê uma pessoa que está adoecida, né? E eu falo que a ciência e os processos biológicos muitas vezes permitem com que a gente entenda comportamentos. Então, às vezes, comportamento agressivo depois de uma crise, né? Isso tudo gera, para quem está vendo, também sofrimento. Então, entender o que acontece nessa síndrome é de total importância para quem vai estar cuidando e para quem tem a crise, para se sentir acolhido.